Salmo 30, e esse é o salmo que nós vamos meditar nessa noite. Queria convidar os irmãos para estudarmos juntos esse salmo. Abra sua Bíblia no Salmo 30 e nós vamos ler a palavra de Deus, vamos meditar no texto sagrado para que edifique as nossas vidas, os nossos corações. O texto, o título, é o mesmo título usado pela versão ARA, que é Ações de Graça pela Libertação da Morte. Ações de Graças pela Libertação da Morte. Vamos ler o Salmo 30, vamos ficar em pé mais uma vez, fazer esse movimento importante também, louvando a Deus com o nosso corpo, afinal somos templo do Espírito Santo. Salmo 30, eu vou fazer a leitura, os irmãos acompanhem comigo, mas eu queria que os irmãos lessem comigo o primeiro e último versículo. Salmo de Davi, cântico da dedicação da casa. Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me saraste. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, preservaste minha vida para que não descesse a sepultura. Salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome. Porque não passa de um momento a sua ira. O seu furor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. Tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o rosto, fiquei logo conturbado. Por ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei. Que proveito obterás no meu sangue quando baixo a cova? Louvar-te-á porventura o pó? Declarará ele a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Sê tu, Senhor, o meu auxílio. Converteste o meu pranto em folguedos. Tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria. Para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor, Deus meu, graças te darei para sempre. Glória a Deus, fecha os olhos. Louvamos a Deus e buscamos a Tua presença neste momento. A Tua palavra foi lida e nós pedimos ao Teu Espírito Santo que fale conosco, nos ensine, Senhor, edifique a nossa alma. Nós precisamos do Senhor e nós estamos aqui nessa noite assim, com o coração aberto, com os ouvidos abertos, querendo receber a Tua instrução. Usa o Teu servo, Teu Espírito Santo, ilumina as nossas vidas nessa noite, nós saímos aqui realmente edificados. Te louvamos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar, meus irmãos. Meus irmãos, estando lá em Curitiba, a gente fez uma visita ao museu com um nome conhecido, chama Oscar Niemeyer. Oscar Niemeyer, você deve conhecer, um arquiteto famoso, e o museu tem o nome dele, Oscar Niemeyer. A gente foi, vamos lá ver as obras de Oscar Niemeyer, né? Mas a gente viu pouco da obra dele, a gente viu mais da obra contemporânea, uma obra que a gente percebe nela uma grande dor, uma obra que tenta fugir do comum, que tenta se libertar, um anseio de ter uma liberdade, mas não sabe onde buscá-la. É assim a obra contemporânea, a arte contemporânea, e nós percebemos isso. São perguntas que não têm respostas. É um quadro que você não enxerga nele um conteúdo verdadeiro, um conteúdo poderoso, como esse quadro aqui, como o Salmo 30. E o Salmo 30 é totalmente diferente. O Salmo 30 nos traz, então, uma meditação. Ele tem um quadro, nós lemos o primeiro versículo e o último versículo. Você acompanhou comigo, o primeiro versículo começa com exaltação, o último versículo termina com louvor ao Senhor. Então nós temos aqui um quadro com um recheio dentro, com uma pintura dentro, com aspectos dentro dele que são completamente diferentes. E Davi faz obras, fez salmos de diversas formas. E ele falou sobre muitos temas no salmo. Davi falou sobre o ímpio, o contraste do ímpio e o justo. Davi fala várias vezes sobre a misericórdia do Senhor. Davi fala clamando ao Senhor como se fosse um processo judicial, pedindo a sentença de Deus. Ele também dá graças ao Deus eterno. Davi busca refúgio no Senhor, pede socorro quando ele está diante de homens falsos. Davi, algumas vezes, se lamenta, como o Salmo 13, por exemplo,
porém ele vem com uma fé, é um lamento junto com fé. Davi, ele fala que o mundo está corrompido, mas ele mostra que é possível chegar ao céu pelo cidadão perfeito, por Jesus Cristo. Davi apresenta a herança do justo, Davi suplica pela proteção divina. E ele também traz nos seus salmos os livros de Deus, a revelação de Deus, a criação e a Bíblia. Davi mostra o sofrimento da batalha do Senhor Jesus naquela cruz, e ele canta a vitória dessa batalha. Davi mostra que o Senhor é o seu pastor e canta glórias ao Rei. Ele também traz uma meditação sobre a presença do Senhor em nossas vidas. E ele clama ao Senhor, não deixe eu ser confundido com o ímpio. E no último salmo que nós vimos, Salmo 29, ele suplica com ações de graças. E aqui, mais uma vez, nós temos essa palavra, esse título, que eu usei, o mesmo título da versão ARA, que está Ações de Graças pela Libertação da Morte. Mas a gente vê o título mesmo no original, é esse abaixo aí, Cântico da Dedicação da Casa. Veja na sua Bíblia. Está escrito aí? Então, sim, Salmo de Davi, aí depois vem Cântico da Dedicação da Casa. Então, parece que esse salmo foi cantado na construção da casa de Davi e também pela fé da construção do templo, da casa do Senhor. E Spurgeon diz que devemos ler, então, esse salmo, devemos lê-lo à luz dos últimos dias de Davi, quando ele havia contado o povo e Deus o castigara. E em seguida, a misericórdia do Senhor chegou, porque o anjo foi enviado para destruir o povo por causa do pecado de Davi. Mas a misericórdia de Deus parou no meio do caminho. Começou a destruição, mas Deus só falou, basta, basta. E o salmo, então, é feito, ele mostra cenários ou aspectos deste evento importante, desse encontro importante. Então nós vimos aqui que Davi, eu vou trazer numa outra linguagem o salmo, para você meditar um pouco em palavras que são sinônimas. Ele fala assim, eu te exaltarei, Senhor, pois me livraste. Não permitiste que os inimigos rissem de mim. Senhor, meu Deus, clamei a ti por socorro, restauraste a minha saúde. Senhor, da sepultura me tiraste, e não me deixaste cair na cova da morte. Cantem ao Senhor todos os povos, todos os seus fiéis. Louvem o seu santo nome, pois a sua ira dura apenas um instante, apenas um momento. Mas o seu favor, a vida inteira. O choro, e esse é conhecido, né? O choro pode durar toda a noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Ele fala assim, versículo 6, quando eu era próspero, dizia, agora nada pode me derrubar. Mas no versículo 7 ele fala, ó Senhor, teu favor me manteve firme, me mantinha firme como uma montanha. Então o Senhor me deu as costas e eu entrei em pânico. Clamei a ti, Senhor, supliquei ao Senhor por misericórdia. Falei assim, que vantagem terá eu se morrer, se eu descer a cova? Acaso o pó te louvará, falará da tua fidelidade? E ele termina, seguindo para o final, ouve-me, Senhor, e tem misericórdia de mim, ajuda-me, Senhor. Ele diz assim, converteste, e nessa outra versão, transformaste meu pranto em alegria, ou nessa versão em dança, tiraste minhas roupas de luto, me vestiste de alegria, para que eu cante louvores a ti e não me cale. Senhor meu Deus, te darei graças para sempre. Para sempre. Então veja que é um salmo belíssimo, eu queria que de novo nós lêssemos o versículo 1 e 2 e o 12, que são os versículos que cercam esse salmo. Diz assim, versículo 1, leiamos. Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste e não permitisse que os meus inimigos se regozijassem contra mim. E o 12, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor, Deus meu, graças te darei para sempre. Então nós percebemos que esse salmo mostra ele está cercado então de louvores, de exaltação, de louvores, e ele mostra então que o crente dá graças a Deus pela libertação da morte. A gente vê isso no seu conteúdo. O crente dá graças pela libertação da morte. E eu queria pensar em alguns aspectos sobre
esse ponto, sobre essa ação de graças. Primeiro aspecto, meus irmãos, é o aspecto do clamor. Olha o versículo 2, leia comigo o versículo de número 2. Diz assim: Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro, e tu me saraste. Então, o reconhecimento dele, ele clamou a Deus. Ele levou diante de Deus a súplica. Ele clamou, ele pediu por socorro. E o que aconteceu? O Senhor o sarou. Chegou o socorro. Então, Davi, ele pede a Deus. Ele não tem a outro. Ele não tem como pedir a outro. Veja que se você for mais embaixo, lá no versículo 8 e 10, fala assim, 8 a 10. Por ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei. Olha esse tema aqui, implorei, essa expressão, esse verbo, implorei. Então mostra assim a força que ele teve, a energia que ele colocou, pedindo ao único que poderia salvá-lo. Ele usa alguns argumentos, né? Ele fala assim: que proveito vai ter, Senhor, se eu morrer? Como que eu vou continuar louvando, cantando, se eu morrer? Não é? Ele não estaria, se ele morresse, a alma sairia do corpo dele, então ele não teria mais um corpo para cantar, a língua para falar das maravilhas de Deus. Ele poderia estar em um estado intermediário, mas lá ele está com a alma, não está com o corpo. Então ele usa esse argumento: ó, meu corpo vai virar pó se o Senhor me destruir, não é? E ele clama a Deus, e somente Deus pode salvá-lo. Nem é porque ele está enfrentando inimigos difíceis, não é? Porque nesse caso, quem mandou a própria morte foi Deus, que mandou o anjo para destruir. Porque Davi havia pecado. E qual foi o pecado de Davi naquela situação? Ele pediu para contar o povo. Vamos fazer uma contagem do povo. E no coração dele não era simplesmente uma questão estatística para a gente acompanhar, não. O coração dele estava soberbo, não é? Estava soberbo. Ele diz aqui, não é? No versículo onde, e nós vamos entrar daqui a pouquinho sobre esse aspecto da libertação, ele diz aqui que ele estava assim, na situação de eu posso tudo. Na minha prosperidade, ele usa essa expressão, na minha prosperidade eu estava bem. Eu podia vencer na minha prosperidade. Então ele estava com o coração soberbo naquele momento, não é? Não era para ele fazer o censo. Ele fez. E o Senhor então veio com o castigo e agora ele clama a quem? Quem pode livrar do próprio Deus? Talvez você possa colocar na sua casa lá uma segurança para um ladrão não entrar, não é? Talvez você possa tomar um remédio para evitar algumas doenças, uma vacina, alguma coisa assim. Mas quem pode te livrar de Deus? Se Deus mandar a morte, quem pode livrar? Só o Senhor é que poderia livrá-lo. Então ele clama, ele implora como uma criança, ele clama a Deus: Senhor Deus, o Senhor vai me destruir, não me destrua. Ele pede então o socorro do Senhor, não é pelos méritos dele, ele percebe claramente que ele estava numa situação de destruição agora, pois o próprio Senhor mandara a morte. Devemos clamar, irmãos. Devemos clamar a Deus, levar diante dele os nossos pedidos. O crente clama ao Senhor. O crente faz um cantinho de oração, faz uma lista do cantinho de oração. Leva diante de Deus, porque só o Senhor realmente pode nos mudar. E principalmente quando nós estamos numa situação de pecado, só o Senhor é que nos liberta, meus irmãos. Levemos ao Senhor as nossas súplicas. Filipenses 4,6 diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. E é isso que o Salmo mostra aqui, ele suplicou e mostra ação de graças, porque o Senhor nos ouve, o Senhor nos atende, o Senhor guarda o seu povo. O Senhor está essa noite contigo, está no seu coração, está com a sua vida. Por mais que as dificuldades apareçam, e essa aqui para Davi era terrível,
Era o próprio Deus mandando um anjo da morte, mas ele clamou a Deus e Deus ouviu. O segundo aspecto é o aspecto exatamente da libertação que ele teve, né? Versículo 3, vamos ler juntos o versículo 3. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, preservaste-me a vida, para que não descesse a sepultura. Então o Senhor livrou o salmista da morte. O pecado de Davi, da soberba por querer fazer o censo de Israel sem a permissão de Deus, ou sem o pedido de Deus, ou sem a ordem de Deus, só para ver como estava grande o seu reino, para ver como realmente ele estava próspero, foi mal diante de Deus. Se você vai em Crônicas, primeiro livro de Crônicas, 21:14, diz assim: então enviou o Senhor a peste a Israel. Olha o tema que diz aqui, olha o termo utilizado aqui, a peste a Israel. E caíram de Israel 70.000 homens. Veja que o anjo veio, e a morte veio, e a peste veio, e 70.000 pessoas morreram. O anjo veio para destruir o povo. E quando o anjo vem para destruir, você lembra do Egito, ele também lembrava da história, ele não estava no Egito, mas lembrava da história do Egito. E quando o anjo da morte vem, ele realmente destrói. Então, versículo 15 diz assim: enviou Deus um anjo a Jerusalém para destruir. Ao destruí-la, olhou o Senhor e se arrependeu do mal e disse ao anjo destruidor: basta, retira agora a mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã, o Jebuseu. O anjo estava pronto para destruir, por ordem de Deus. E o próprio Deus disse: basta, basta. E foi ali então colocada essa libertação, veio ali essa graça, veio ali essa misericórdia do Senhor. O Senhor ordenou a paralisação da praga, da peste. E veja que Davi então, quando isso aconteceu, ele entendeu que aquele monte seria o monte para a construção do templo. Aquele seria o monte para a construção do templo. O povo foi liberto ali da própria mão do Senhor. Então, por isso esse tema, dedicação da casa, por isso que o título ali no original está dedicação da casa, porque ele agora dedica a casa dele quando ele estava construindo, mas pensando já pela fé que ele construiria o templo ali naquele local. E dedicaria esse templo ao Senhor, pois foi ali que Deus perdoou, ali Deus parou a matança. Ali Deus transformou o coração dele, coração que era triste agora virou um coração de alegria, de riso. Ele que estava com vestes de pano de saco, era normal o pessoal vestir, jogar cinzas na cabeça, vestir com pano de saco, para mostrar, para lamentar, para mostrar que estava passando por um problema grave. E eles fizeram isso, mas o Senhor transformou então isso, tirou essas vestes e colocou alegria no coração deles, no lugar da lamentação. Meus irmãos, João 8 nos diz assim, João 8:31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecedes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O único que pode libertar a nossa vida é o Senhor Jesus. O único que pode transformar a nossa vida é o Senhor Jesus. Porque a maior prisão que nós temos é exatamente o nosso pecado. E muitas vezes a nossa soberba, o nosso egoísmo. E só Deus pode livrar. Só Deus pode transformar o nosso coração. Só Deus pode tirar a nossa angústia e colocar alegria. Só Deus pode mostrar a trajetória de vitória que teremos com Ele, porque sem Ele nós iremos para a perdição eterna. O aspecto da libertação, só Jesus pode nos libertar. E quando Ele liberta, liberta de verdade. Glória a Deus. O terceiro aspecto que nós vemos aqui é o aspecto da convocação dos santos para o louvor. Vamos ler os versículos 4 e 5 juntos. Diz assim: salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome, porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Então Davi agora, o que ele faz nesse aspecto? Ele convoca o povo ao louvor, convoca os santos fiéis de Deus ao louvor.
pois grande obra foi feita aqui. Veja que foram 70.000 pessoas destruídas assim. Deus poderia ter acabado com Israel, com Davi, com todo mundo. Deus livrou da morte. E Spurgeon comenta o seguinte, que ser poupado da sepultura é muito, não é? Ser poupado da morte é muito. Mas ele acrescenta assim, mas ser livrado do inferno é muito mais. Por conseguinte, a causa crescente do louvor, porque ambos os livramentos são rastreáveis unicamente à mão de Deus, à mão direita gloriosa do Senhor, que é o único que pode preservar a vida, tanto aqui quanto a vida futura. Então, o que o povo de Deus vai fazer diante disso, diante de tal salvação? Cantar a Deus, louvar a Deus. Ele convoca os santos, então, ao louvor, com essa visão maravilhosa da salvação. Deus, meus irmãos, é digno de todo louvor e toda adoração. E essa é uma concorrência que muitas vezes está no nosso coração, entre adorar a Deus ou adorar aos homens, ou adorar as coisas. Davi fala, olha, nós devemos voltar para o Senhor, é adorar a Ele. Ele entende que ele passou por aquele processo onde ele estava, entre aspas, apaixonado pelo reino que agora estava prosperando, e ele se perdeu nesse coração caído, e o Senhor então restaura, traz de volta. O que devemos fazer? Louvar ao Senhor. E Ele convida a todos a isso. Como nós convidamos sempre aos irmãos, venham à igreja, venham louvar ao Senhor, venham bendizer ao Rei dos Reis. O servo de Deus canta ao Senhor, canta pessoalmente, em casa, na sua vida, mas ele canta também na congregação, ele salmodia com os demais, no canto congregacional. A igreja do Senhor hoje canta louvores ao Deus de Israel. Todos os domingos, em milhares de cidades, a gente vê pelo mundo a igreja se reunindo, exaltando a Deus. E muitas outras ainda virão, aquelas nações que não foram ainda alcançadas pelo Evangelho, serão para a glória e honra do Senhor. E todo o povo de Deus reunido, e um dia no final todos estarão juntos diante do Pai, exaltando o Senhor. Imagina o grande coral. A gente gosta de coral, né? Quem gosta, né? Eu vi lá em Curitiba o coral cantando lá. A Júlia até mandou uma gravação para o meu pai para ele ver. Imagina o coral no céu. Como será? Todos diante do Senhor, exaltando a Deus. Esse ensaio é hoje, é agora. Nós já fazemos isso desde já. Nosso coração tem que estar exaltando o Senhor e louvando a Ele todos os dias. Pois Ele nos deu grande salvação. Assim como Davi, o nosso coração nos levaria para a morte, mas o Senhor nos deu vida. Então, habite ricamente em nós a palavra de Cristo, aconselhando-nos mutuamente com toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, como diz Colossenses 3,16. Quarto aspecto, meu irmão. Quarto aspecto desse salmo é a graça divina. Vamos ler o versículo 6 e 7 juntos. Quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. Tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o rosto, fiquei logo conturbado. Então aqui a gente vê que esse trecho ele não está numa ordem cronológica, não é? Dos acontecimentos, mas ele está mostrando esses acontecimentos. O acontecimento de que Davi tinha o coração, nesse momento, colocado na sua prosperidade. Nós vimos aqui. Jamais, olha o que ele falava aqui. Quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade. Ou seja, olhando para mim mesmo. Não é? Como o mundo gosta de dizer para nós. Não, você tem que olhar para você. Você pode. Você vai conseguir. Conheça-te a ti mesmo. Não é? Então, ele está falando isso aqui. Quando a mim, olhando para mim mesmo, na minha prosperidade, concluo que jamais serei abalado. Então, é uma grande arrogância aqui. Ele está dizendo, olha, eu cheguei a tal ponto que ninguém mais me tira esse reino, essa liderança. Nada. Daí você vai um pouquinho à frente, final do versículo 7, fala assim, apenas voltaste o rosto e fiquei logo conturbado.
Então é como Deus falasse assim, ah é? Então só voltou o rosto, pronto, já acabou tudo. Já viu, você lembra quando o seu pai só olhava para você assim, quando você fazia alguma coisa? Hã? Todo mundo riu, tá vendo? Fazia alguma coisa errada e o pai só olhava assim, aquele olhar pum, penetrante, não é assim? Aí o coração já, hoje vai ter. Somente voltasse o rosto e fiquei logo conturbado. Então Davi entendeu que ele não era nada, que tudo que ele tinha, aquela prosperidade ali do reino, não era nada sem Deus. Foi Deus que estabeleceu, foi Deus que deu, foi Deus que fez. Então, ele tem que voltar para o Senhor, não é? Porque é o Senhor que o faz permanecer forte. Veja aí o versículo 7, o início do versículo 7. Tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha. Quer dizer, eu só estou forte, então, é por causa do Senhor, não é por minha causa. Não é por causa da minha prosperidade, do meu coração, da minha força, dos meus planos, das minhas estratégias de guerra. Não, não é por causa disso, não. É por causa do Senhor. É por causa do Senhor. É o Senhor, então, que derramando a graça sobre Davi. Pois Deus virou o rosto, mas logo mandou a graça dele. Deus iria destruir, o anjo começou a destruir, 70 mil morreram, mas logo Deus disse, basta. E a graça do Senhor então chega àquele lugar, chega àqueles irmãos que estavam ali. Essas intenções então no nosso coração são parecidas com Davi, muitas vezes. Pois conseguimos algumas coisas que Deus nos dá, que Deus nos dá. E a gente pensa, não, eu sou bom. Né? Tem um jogador famoso de futebol que falou assim, não, eu sou o cara, Deus me deu, eu sou o cara, não tem? Você deve conhecer, o Ronaldo conhece ele. Eu sou o cara, eu sou bom. Ah, se Deus virar o rosto. Ah, se Deus mudar, só colocar o olhar sobre ele, ou sobre nós. O que será de nós? Ah, se Deus mandar o anjo dele da morte, o que acontecerá com a nossa vida? Mas eu não estou dizendo só da morte física, eu estou dizendo da morte eterna. Ah, se Deus voltar o rosto contra nós. Devemos reconhecer rapidamente que a glória é do Senhor, meus irmãos. Os desejos humanos de vanglória são pecaminosos e não glorificam a Deus. Nós temos que voltar imediatamente para o Senhor. O pecado gera morte e nós devemos fugir do pecado. Porque esse é o nosso destino, morrer eternamente, mas a graça do Senhor nos faz viver eternamente. Glória a Deus. Efésios 2,8 diz, porque pela graça sois salvos. Você conhece, vamos dizer comigo. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Deus derramou a graça sobre a nossa vida. Estamos aqui essa noite é por isso, pela graça do Senhor. Unicamente. Concluindo então, o crente dedica a sua casa ao Senhor. Clamando e recebendo a resposta da salvação. Convocando os outros irmãos para louvar junto em adoração. E louvando a Deus por essa graça divina, que é uma grande bênção para as nossas vidas. Essa graça não veio pelos nossos méritos, mas pelos méritos de quem? De Cristo Jesus naquela cruz. Porque se o anjo parou ali, foi porque o Cordeiro já viria mais à frente. E pagaria toda a dívida de Davi. E pagaria a nossa dívida, o nosso pecado. Jesus Cristo é por causa dele, é por causa dele. Então nosso culto é centralizado em Cristo. A gente diz que o nosso culto é cristocêntrico, Jesus no centro. Nós entramos aqui para louvar o Senhor Jesus, pois ele nos resgatou. Ele foi o templo perfeito. Veja que Davi, um pouco mais à frente, o filho dele, porque Deus não deixou ele construir o templo, não é? Ele até preparou tudo, depois você vai no final de Crônicas, ele prepara tudo. Primeiro livro. Prepara tudo e deixa para Salomão. Salomão então constrói o templo. E quando o Senhor entra no templo, Salomão consagra e o Senhor entra no templo. A glória do Senhor invade o templo. O texto nos mostra que invadiu tudo, todos os lugares. E aquele templo foi destruído depois. Construíram um outro templo, o templo de Zorobabel, que foi destruído também.
Contudo veio o templo perfeito, Jesus Cristo, que disse, olha, vão tentar destruir, mas só 3 dias. Depois eu ressuscitarei e reinarei eternamente. Glória a Deus. Jesus Cristo, o templo perfeito, a casa perfeita. A casa perfeita. Então, como viveremos, meus irmãos? Em primeiro lugar, 2 aplicações. Guarde isso na sua vida. Pratique isso em sua vida. Viveremos dedicando os nossos bens a Deus, tudo que nós temos a Deus. A nossa casa, nosso carro, tudo que nós temos. Aquelas coisas que você gosta, que tem em casa, dedica a Deus. Calvino diz assim, a lei hoje cessou, mas ainda temos de nos manter fiéis à doutrina de Paulo, quando ele diz que toda coisa que Deus designa para o nosso uso é santificada pela palavra de Deus e pela oração. É santificada a Deus. Dedica a Deus, então. Dedica a Deus. Sua casa, seu carro, todos os seus bens são do Senhor. Use-os para que o nome do Senhor seja exaltado, não para que a soberba entre no teu coração. Use os seus bens para adorar ao Senhor, dedique a Ele a sua vida, a sua casa. Faça da sua vida um serviço a Deus, de forma que tudo que você tiver seja para a exaltação do Senhor. Segundo lugar, como viveremos? Viveremos dedicando a nossa casa espiritual ao Senhor. Então, se nós vamos dedicar a nossa casa física, ou seja, tudo que nós temos, vamos dedicar também a nossa casa espiritual. Nós somos templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6:9, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Dedique ao Senhor a sua vida, dedique ao Senhor, de forma completa. Assim como o Senhor, a glória do Senhor invadiu o templo, quando Salomão o consagrou, que a glória do Senhor invada todos os aspectos da sua vida. Da minha vida, da nossa vida. Então, dediquemos todas as áreas ao Senhor. Dediquemos os nossos pensamentos, pensando nas coisas lá do alto. Dediquemos a nossa razão ao Senhor, estudando a palavra, estudando também o livro da criação, indo para a universidade, estudando as coisas de Deus e tentando entender, olha como que Deus fez isso aqui, essa ciência que maravilhoso, que maravilhosa é ela, criada por Deus. Procurando os pensamentos de Deus na criação e rendendo glória a Ele por isso. Dediquemos nossos esforços físicos. Se você andar aí aqui na região, você está vendo, eu tenho visto várias academias sendo construídas, né? Você tem visto também? Academias imensas. Eu falo, será que tem tanta gente aqui nesse bairro para encher essa academia? As pessoas cuidando do corpo, né? Hoje eu comentando com meu pai, falando, o culto ao corpo, não é? É. Ao invés do culto ao corpo, meus irmãos, dedique o seu corpo a um culto ao Senhor. Faça dele um culto ao Senhor. O que você pode fazer com o seu corpo para servir a Deus? O que você pode fazer na igreja para servir a Deus? Às vezes tem uma coisa ali para fazer que ninguém faz, está lá, ninguém passa, todo mundo passa e olha e fica, vai lá e faça. Acorde mais cedo. Não, estou dormindo. Dedique o seu corpo a Deus, seu esforço físico a Deus. Acorde mais cedo para orar. Para ler a Bíblia, quem sabe. Dedique os seus desejos ao Senhor. Como? Tirando os prazeres pecaminosos da sua vida, para meditar na palavra de Deus e ter prazer nas ordenanças do Senhor. E ter prazer nas coisas lícitas que o Senhor fez. Não há nenhum problema nos prazeres lícitos. O problema é o pecado. Dedique os seus desejos ao Senhor, se deleite nas coisas lícitas da criação de Deus, louvando a Ele por isso. Portanto, meus irmãos, dediquemos a nossa casa física e a nossa casa espiritual ao Senhor, sabendo que Ele nos prometeu casa muito superior ainda nas mansões celestiais, na presença de Cristo eternamente. Deus abençoe a sua vida. Vamos orar?